no portal do Peregrino Conhecendo a Bíblia. Olá, queridos irmãos. Então nós vamos conversar sobre o capítulo 11 da Carta de São Paulo aos Romanos, que é um capítulo em que Paulo faz algumas explicações bastante importantes para nós compreendermos e continuarmos acompanhando essa resolução do conflito dele, né, que Paulo se dedica na Carta de São Paulo aos Romanos. Ele começa o capítulo 11 trazendo presente o conceito do resto de Israel. Ele pergunta, né, se Deus então rejeitou o povo de Israel, já que agora ele traz os pagãos para dentro do cumprimento da promessa do Messias, né? Porque certamente era essa a grande questão entre judeus e gregos. Eles, fiéis desde o início, o povo escolhido desde o início, agora então são nivelados aos pagãos. E Paulo, ele primeiro se dirige aos judeus, deixando muito claro para eles que não há superioridade, visto que também eles já pecaram contra Deus, e por isso ele retoma um pouco a história. Só que o conceito de resto de Israel, ele é entendido justamente porque um povo numeroso, né, próspero, que lá no Antigo Testamento teve momentos gloriosos, agora é um povo dominado. Porque ao longo da história, o povo hebreu ele foi sofrendo diversas quedas, seja a escravidão egípcia, seja o exílio da Babilônia. E aí a gente pode pegar depois da história bíblica mesmo, quando a gente fala no Holocausto nazista, então que é também, né, um atentado contra o povo hebreu. Então, para a gente entender que ao longo da história de Israel, esse povo numeroso, esse povo glorioso, ele foi sofrendo diversos ataques, guerras, conflitos que fizeram com que ele sucumbisse. Ou melhor, que ele fosse reduzido, mas não sucumbisse, não acabasse. E por isso o conceito de resto de Israel então é aquela pequena parcela que permaneceu e que continua sendo destinatária das promessas do Senhor. Paulo dedica-se então a dizer que isso também não é mérito. Eles não recebem não são herdeiros dessa promessa por mérito próprio por suas obras, mas pela fé na justiça divina. Lembrando que esse é o foco da carta. Entendermos que não são as obras, não são os nossos méritos que nos salvam, mas a graça e o dom de Deus. O que não significa que a gente não tenha nada a retribuir. No segundo momento do capítulo, Paulo se direciona aos pagãos, deixando claro para eles que eles também são acolhidos nesse povo da promessa. Só que ele utiliza aqui a figura da planta, né, como se fossem ramos enxertados. E ele também chama a atenção dos pagãos para que cumpram aquilo que nos pede a justiça divina, não porque será a obra a salvar, mas por gratidão ao dom da salvação que vem de Deus. E, portanto, ele finaliza o capítulo trazendo a consciência justamente de que Israel também precisa de conversão, que os judeus que se consideram os cristãos fortes, né, eles também precisam de salvação e de conversão. E por isso não podem se julgar superiores aos cristãos pagãos, aos cristãos que vieram do paganismo. Porque tudo vem de Deus, não dos nossos méritos. E daí aquela belíssima expressão que ele utiliza para finalizar o capítulo, para também termos consciência de que nosso Deus está sempre acima das nossas compreensões. No momento em que ele coubesse em nossa mente, em nossas definições, ele não seria Deus, porque Deus é infinito. E Paulo utiliza-se então, né, daquela expressão tão linda que muitas vezes a gente escuta, que abismo de riqueza, sabedoria e prudência de Deus, quão insondáveis são suas decisões e impenetráveis seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro?
quem lhe deu primeiro para receber em troca? A partir dele, por ele e para ele, tudo existe. A ele a glória pelos séculos sem fim. Amém.